Meus irmãos, abra sua Bíblia, Neemias, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. E Neemias, capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Alguns dias que já se passaram, nós trouxemos uma luz, uma compreensão da luz do texto sobre Neemias. Mas nós vamos falar aqui sobre missões e do verdadeiro missionário e o exemplo que ele nos traz de sentimentos, renúncia, aplicação e dedicação. E eu orando ao Senhor, meu coração estava voltado para trazer um pastor que trabalha com casa de recuperação nesta manhã. Mas antes nós trouxemos alguém de fora para falarmos, para tratarmos. Como pastor, eu preciso também trazer para vocês essa compreensão. Uma igreja que não faz missão, uma igreja que não tem olhar missionário, não pode ser chamada de igreja. Como o nosso irmão compartilhou aqui conosco, é uma das ordenanças que Jesus deixou. Esse ID não é somente destinado, direcionado para o pastor, para um obreiro, e sim para toda a igreja. Fazei discípulos, não seguidores, não curtidas na internet, mas sim discípulos. Mas para fazermos discípulos, nós temos que ser primeiro aquele que vai. Então, tenham paciência com o pastor. Eu estou aqui me segurando, que você sabe que eu gosto de dar uma pisada no chão, né? Receba. Mas hoje nós vamos um pouco diferente, tá? E nós vamos ver a graça de Deus nos alcançar no nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. E o texto diz assim no capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Capítulo 2, verso de número 7, nos diz assim: eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus, repita comigo, a mão bondosa do meu Deus, a mão bondosa do meu Deus, estava sobre mim. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Irmãos, por que eu estou vindo nesta manhã, nesta forma, desta maneira? Porque é leviando na nossa parte, como compartilhei com os irmãos aqui no princípio do culto, falarmos sobre missões, pregarmos sobre missões, se nós não fazemos missões. O que nós estamos sendo aqui? Quem pode me responder? Se nós falamos, propagamos de algo que não fazemos, que não realizamos, nós somos o quê? Hipócritas. E você perceba que Jesus, ele não bateu de frente com algumas religiões. Ele não foi na casa de ninguém falar de denominações, de religiões. Sabe o que ele foi falar, tratar?
com os da sua própria casa, tratando dos fariseus, a qual também ele intitulou como raça de víboras, e alguns como hipócritas, que colocam um jugo sobre o povo que nem eles são capazes de suportar. Então o que nós não podemos fazer? Ser hipócritas. Nosso irmão compartilhou dizendo que missão é feita por aquele que vai, por aquele que abençoa e aquele que ora. Agora eu lhe pergunto, como o texto de Neemias começa? Como este livro se revela? Um homem que estava exilado, mas estava com a sua vida estabilizada. Porque, primeiro, Deus não chama desocupado. Deus não chama ninguém desocupado. Deus conta com aquele e com aquela que tem um compromisso, responsabilidade. Porque missão não é feita porque hoje eu quero, e amanhã não quero, e amanhã eu não faço. Não, é quem tem compromisso, quem anseia, quem deseja, quem tem a compreensão, a dimensão, que de fato, que missão que está sendo feita e realizada. E para quem está sendo feito? A missão foi estabelecida, foi dada por quem? Para a igreja do Senhor, para Jesus, através de quem? De Jesus. Então Jesus comissionou, convocou, como foi dito, a igreja. Aqui está Deus apenas observando. E um homem recebendo uma notícia. Sabe a cidade onde você habitava? Onde o templo, onde foi edificado, consagrado, separado para adorar o nome do vosso Deus, como está? Em ruínas. Sabe como estão os muros? Destruídos. Sabe como se encontra o povo? Abatido, exilado, mas aquilo que eles tinham como preciosidade, que era o templo, que a cidade de Jerusalém, estava corrompida, destruída. E aquela notícia não trouxe a ele o contentamento, ou quem sabe eu e você sentado na televisão, vendo uma notícia que um governante bateu de frente com sei quem, a gente ouve, fala, meu Deus, o que será do Brasil? E daqui a pouco passa. Não. Aquilo ali mexeu com ele. Aqui demonstra que ele, recebendo a notícia, ele demonstrou um sentimento. Ele chorou. Mas não somente chorou, ficou se lamentando, cruzando os braços, transferindo a responsabilidade para outro. O que ele faz? Ele usa a arma que ele tem. Ele poderia estar exilado, ele poderia ter um serviço, era copeiro do rei, tinha uma profissão, estava vivendo um momento a qual de tranquilidade, mas para ele, sabendo como estava Jerusalém, tirou ele da zona de conforto e fez com que ele chorasse, jejuar e orasse. Agora eu lhe pergunto, quando alguém chega diante de mim e de você, será que nós temos a mesma empatia? Será que nós somos aqueles que falam, não, nós vamos orar, e o dia passa, e nem sequer falamos com Deus acerca da problemática que chegou diante do nosso conhecimento? Não, nós vamos orar, irmão, vamos apresentar. Às vezes passa. Ô, irmão, você orou por mim? Alguns são tão ousados em dizer, não oramos. Ai, Jesus, misericórdia, tu sabes que eu esqueci, me perdoa. Mas isso não é o suficiente. Mas por que ele está dessa forma? Porque está faltando empatia, sensibilidade. O meu problema não é maior do que o teu, nem o teu maior que o meu, mas sabendo do teu problema, o mínimo, como cristão, aquele que recebeu uma missão, eu preciso fazer algo. E esse preciso fazer algo, no mínimo, é orarmos uns pelos outros. Mas Neemias, além de orar,
ele também jejuou. Ele falou, não, sobre essa notícia, sobre essa situação, eu vou pôr em prática. Eu vou utilizar aquilo a qual pode ocasionar alguma mudança, alguma transformação. Mas é uma cidade, é um povo. Você é apenas um, não importa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A problemática aqui está, como está o coração do justo. Ao invés de um coração, de uma sede de entendimento, de sentimento, está uma pedra. Você não consegue mais olhar para o lado e entender que alguém está gemendo, alguém está chorando, alguém está precisando de uma palavra, de um estender de mão. Será que você não consegue ter essa compreensão? Que a vida está difícil para você, mas tem pessoas em situação piores do que você. Essa madrugada, até alguns falavam assim, pastor, vai lá orar. Sabe o Ben 10? Um rapaz que trabalha na operação, ele compartilhou, seu pai está defecando sangue. E eu vi as fotos. E todo dia que ele chega, ele fala, não sei o que vai ser do meu pai neste dia. Entre os seus irmãos, só ele que vai no hospital. E uma coisa me comoveu, que ele disse assim, pastor, meu pai foi de uma determinada religião. Meu pai fez muito mal. Eu, meu irmão mais novo, seguia ele para fazer alguns tipos de trabalho. Judiava muito da gente. E meus irmãos mais velhos nem querem saber dele. Mas meu pai está 30 anos sofrendo. Defecando sangue. Aí melhora um pouquinho, 2 dias para tomar uma bolsa de sangue para se recuperar. Daqui a pouco começa a defecar mais sangue. E é umas crostas. Que os enfermeiros não limpam, não tratam, não cuidam como deveria. E para gerar uma infecção é muito rápido. Então ele trabalha a noite toda, a madrugada toda, e ao amanhecer, ele vai para casa, toma um banho e vai para o hospital. Porque ele sabe que ele precisa dar banho no pai dele. Uma pessoa que não lhe deu amor. Uma pessoa que não cuidou, que não zelou. Mas ele disse assim, já sofreu demais, já pagou por todos os pecados dele. Quem sou eu para julgar ele? Aí mostrou outra foto, que essa me destabilizou. Um pai rude, grosso, estúpido, que maltratava, que não cuidava. Todo dia espera ele chegar para dar o banho e logo em seguida colocar a cabeça nos ombros dele e falar, meu filho está aqui. E o interessante, que além de cuidar do pai dele, ele começou a cuidar das pessoas que estavam no mesmo quarto, em outros leitos. Agora ele me pergunta, ele é cristão? Ele professa a mesma fé que eu e você? Ele está aqui adorando esse Jesus de Nazaré como eu e você? Nós precisamos despertar. Porque missão é para mim, é para você. Missão não é somente para aquele que carrega um cargo de missionário ou missionária. Cristão é para aquele e para aquela que diz ser cristão. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar e tratar com vocês: empatia. Quando eu paro de olhar para mim mesmo e começo a olhar para o lado, eu tenho força. Eu sei que o Deus que me chamou, com todas as minhas limitações, ainda conta comigo nessa terra. Para alguns, você e eu não podemos ter valor algum, mas Deus conta com você para ser o instrumento dele e trazer uma luz no fim do túnel para alguém que precisa e carece de uma graça. Como é que nós podemos se titular de uma coisa que nós não somos? Sabe por que os discípulos foram chamados pela primeira vez como cristão? Não foi por Deus,
Não foi um título concedido, constituído por Deus. Foi porque as pessoas observavam os discípulos como andavam, como falavam, como agiam. E eles falavam, andavam, agiam como o Senhor que eles serviam. Como Deus que eles estavam pregando. Esse daí é cristão. Por que eles são cristãos? Porque eles falam, eles andam, eles agem, eles sentem como o Cristo deles. Que Cristo que nós temos servido? Que Cristo nós temos buscado? Somente o Cristo para tratar dos nossos problemas, para aliviar a nossa dor, para trazer uma calmaria, um alívio para a nossa alma. Esse Cristo é muito pequeno. O Cristo que te chamou foi o mesmo que chamou o apóstolo Paulo. Estou te chamando, estou te levantando para você saber o que é padecer, que é chorar, que é gemer, o que é sangrar pelo meu nome. Diga aí para o seu irmão assim, ó: Jesus pode contar com você? Empatia. Não dá. Falamos que servimos a Deus, que somos cristãos, que estamos adorando, se não temos empatia. Não, imagina. O telefone toca, mente. Não posso, desliga. Não é para mim. Eu não consigo. Aquela briga comigo, calma. É muito excesso, eu entendo que algumas coisas são excesso. Dá para nós trazermos equilíbrio. Mas deixa eu compartilhar algo para você aqui. A maior dificuldade nossa, sabe qual é? É nós encontrarmos o equilíbrio da nossa vida. Mas para servir, irmãos, primeiro, desprendimento, empatia, compreensão. Compartilhei com vocês alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que um amigo meu de infância me procurou. E nós, nessa nossa labuta, nosso compromisso, não temos condições. Mas foi: Patrícia, meu telefone tocou. Eu não vou falar não temos condições, não vamos fazer. Mas tem que saber se ele realmente quer. Eu não sei se ele realmente quer. Mas a procura da ajuda veio. Nós somos igreja. Nós precisamos fazer algo. E quem vai dar o crescimento é o Senhor. Passou-se 4 dias. O telefone tocou. Vi, não dá para ficar aqui, não consigo ficar aqui, para mim não dá. Depois eu chego aí, eu te explico. Já faz 1 semana e meia que ele saiu. Não vi a cara dele, não recebi uma mensagem. Mas eu vou mudar por causa disso? Eu vou deixar de fazer porque não teve um retorno? Igreja não é empresa. Igreja não se abre. Igreja se nasce. E nós somos corpo. Temos membros inseridos neste corpo. E quando um está padecendo, toda a igreja padece. Ou não é assim? Será que só alguns têm que chorar por você? Ou se nós chorarmos uns pelos outros, estender a mão uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, jejuarmos uns pelos outros, será que não estamos vivendo um tempo de milagre aqui neste lugar? Será que se houvesse um desprendimento? E eu estou aqui no ponto 1, hein? De empatia e usando as ferramentas que o Senhor nos confiou, que é choro, jejum e oração. Não precisa me responder, é uma pergunta retórica. Quem aqui jejuou essa semana por alguém? Vou mais adiante. Você não tem conseguido nem jejuar por você mesmo, quanto mais pela igreja, quanto mais pelo seu irmão, quanto mais pelo seu próximo. Mas nesta manhã, hoje Deus nos liberta. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Não dá para falar que somos igreja. Não dá para ficarmos aqui fazendo live, fazendo barulho. Lata vazia. Demonstrando ser uma coisa que não somos. Eu tenho vergonha. Eu não posso. Eu não devo. E eu não posso me atrever a ficar desse jeito. Precisamos fazer alguma coisa. Eu compartilhei com o irmão esses dias atrás. Eu estou quase pedindo
ter missão no meu emprego. Por sentir a necessidade que eu preciso fazer mais. Eu preciso visitar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso ir na capelania. Cadê você no hospital? Cadê você nos velórios? Cadê nos lares, na casa? Missão, irmãos. Missão. Missão não é somente voltada para a minha vida, para os meus anseios, para os meus desejos. Jesus está além disso. Será que Jesus, o Deus da missão, pode contar com você? Como está a tua vida, Neemias? Tudo ok. Uma notícia destabilizou o homem. Mas não destabilizou que ele ficou oprimido, possesso, deprimido. Não. Eu preciso fazer algo. E não é por ele, para a casa dele, pela família dele. Urimandar. Eu preciso fazer algo. Às vezes para pessoas a qual ele nem conhece. Mas o zelo, o comprometimento, a responsabilidade impulsionou a isso. Alguma vez o texto fala que Deus chamou ele? Neemias era missionário? Neemias era sacerdote? Neemias era levita? Não! Neemias era copeiro. Mas quando soube, eis-me aqui. Eis-me aqui. E além da empatia, de orar, de jejuar, compreendemos que esse é o primeiro passo para uma missão. Ou seja, missão se faz com lágrima nos olhos. Missão se faz com lágrima nos olhos. Tira eu e você da zona de conforto. Mas o galardão, a recompensa, os frutos, não há preço, dinheiro, riqueza que pague. E essa honra, essa glória, como foi dito aqui no nosso curso de obreiros, a glória de Deus. Mas a alegria é para mim e para você. E aí, Neemias, desce, não posso. Estou numa grande obra e não posso parar. Eu sei o final disso. Aonde isso vai me levar? Aonde isso vai me conduzir? Segundo ponto. Além de fazermos com lágrimas nos olhos, com aplicação, com dedicação, com oração e jejum, ele teve estratégias. Mas a estratégia não começou, não se iniciou. Primeiro se iniciou com lágrimas, sacrifício, jejum, oração. Aí em seguida veio a estratégia. E qual foi a estratégia? Orar para poder ter com quem de direito, quem tem autoridade, autonomia, para que eu possa fazer algo. Mas jejuando e orando, fazendo o seu serviço, fazendo o seu trabalho, o rei olhou para ele. Tem alguma coisa diferente com você. Você é diferente. A tua presença, quando você chega, estou parafraseando, tá? É diferente de hoje. O que está acontecendo? O que você precisa? Mas aquele que ora, que jejua, irmãos, tem a resposta a teu favor. Porque quando ele ouviu do rei a possibilidade de apresentar o plano, a estratégia, ele não desperdiçou. Mas sabe por que não desperdiçou? Porque primeiro, as lágrimas do jejum e a oração já preparou o coração, preparou o ambiente e as pessoas que seriam envolvidas. Por que não estamos fazendo missão? Porque não temos orado por missão. Para fazermos ação social é uma luta. Eu quero que todos, por gentileza, olhem para trás. Todos, por gentileza, olhem para trás.
que aqueles que puderem, que quiserem, pode se colocar de pé, mas olhe para trás. Naquela mesa, tem alguns alimentos ali. Olhando para aquela mesa, sabe o que eu sinto, irmãos? Uma das coisas que Deus não permitiu que a igreja tenha é julgar a intenção do coração. Eu não estou julgando a intenção do teu coração, mas estou trazendo uma dimensão, uma compreensão para nós entendermos o que eu estou falando aqui. Olhando para aquela mesa, sabe o que eu sinto? Não julgando, o desencargo de consciência. É propagado no Ministério Morada, que no culto de missões ou Santa Ceia, trazemos 1 quilo de alimento não perecível. Mas será que aquilo ali é justo, irmão? Para quem tem a empatia, amor e carinho? Será que, olhando para aquela mesa, você que já olhou, ali dá para fazer uma cesta básica, dá para fazer uma obra, um trabalho para alguém, irmãos? Você come bolacha, seu filho come bolacha, toma um Danone, irmãos. Você toma um suco, irmãos. Deus, pela sua bondade, compartilha uma mistura, às vezes duas. Na minha casa, irmãos, graças a Deus também por causa do regime, da dieta. Mas eu como 2 misturas por dia, irmão. Pastor, você prosperou, eu prosperei. A gema e a clara. Com um pãozinho, irmão, com uma manteiga, mexidinho. Meu Deus. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós temos a oportunidade, em tanta dificuldade, tanta luta, irmão. O Evangelho de Mateus tem se cumprido na tua vida. Como eu tenho cuidado do passarinho vestindo eles. Como eu tenho cuidado daquele que não semeia, que não planta. Mesmo assim tem vidas, são mais belos do que as vestimentas de Salomão. Eu não vou ter cuidado de vocês. As situações, as questões básicas da vida, Deus nos concede. O dia mau, todos nós estamos sujeitos a estar passando. Mas as coisas básicas da vida, eu creio no nome de Jesus, que tem alcançado você. E eu vou além. Tem gente vivendo milagre aqui. Você sabe que é um dia mau. Você sabe que é uma conta cortada. Você sabe que o seu filho olhar para você e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não podemos falar que somos igreja, que fazemos missões, se não temos cuidado com os domésticos da fé. Chegou no meu conhecimento que nós estamos somente preocupados com ventilador e reforma. Irmãos, nós estamos preocupados muito mais do que isso. Mas o que me preocupa, que eu acredito que nós não temos ainda a verdadeira compreensão do que é missão, do que é fazer a obra de Deus. Não está mente voltado, relacionado naquele compromisso, naquela responsabilidade, naquela obrigação de dar o 10% do que nós recebemos. Ou aquele desencargo de consciência, que todo culto eu preciso apresentar meu culto racional completo. Oração, louvor, adoração, oferta, dízimo e a palavra. Não. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E nós precisamos se conscientizar. Porque se nós formos uma igreja conscientizada, nós vamos entender esse 10 centavos, esse 1, porque não é quantia, não é questão do valor, é do desprendimento. Porque eu nunca, e Deus guarde meu coração e meus lábios que eu vou dizer agora, eu vou pedir para você tirar da tua casa, do teu celeiro, dos teus filhos, para você fazer a obra de Deus. Mas chegou o tempo de nós mudarmos a chave. Se limitarmos àquela mesa. E fazemos muito mais para o Senhor. Já deu. É o último tempo da igreja na terra. A minha fé, eu creio que a última geração é dos meus filhos. É dos teus filhos. Não é que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. E o que nós temos feito? As lágrimas já secaram dos nossos olhos. O sacrifício, a renúncia, não faz mais parte do nosso dia a dia. Estratégia,
Eu estou orando a Deus, pastor, para Deus me dar uma estratégia como eu vou resolver o meu problema. Como eu vou resolver o problema do outro. Você viu como nós pensamos pequeno? Porque eu não quero Deus somente para resolver o meu problema. Porque se Deus me dá graça, condições de abrir as portas na minha vida, para eu cuidar daqueles que estão à minha volta, é porque eu também vou estar cuidando de mim mesmo. Não limita para Deus aumentar o teu salário, abrir uma porta, para te dar uma estabilidade, uma qualidade de vida apenas. Tem ousadia, para Deus te levantar na terra, para você ser um canal de bênção. Melhor coisa é dar do que receber. Mas aqui o texto está indo muito mais além. Ele está orando, jejuando, chorando, para não somente dar o que ele tinha, para ele dar o que ele tinha e muito mais do que ele tinha. Porque ele pediu cartas, ou seja, ele recebeu, ele conseguiu do rei a resposta. O que é que você precisa? Por que está desse jeito? Fiquei sabendo na minha cidade, os muros estão destruídos, os portões caídos, o meu povo sofre. O que tu precisa? Rei, me dê cartas, me dê permissão, para que eu possa ir até lá, para que também eu possa encontrar Asaf, aquele que é o guarda, que cuida das madeiras, e possa me fornecer, para que eu possa fazer uma casa, para que eu possa, nem diz uma casa, o texto diz alojamento, nenhuma comodidade digna, ele se preocupou ter. Me libera uma carta, uma permissão para que eu possa ter madeiras, para fazer um alojamento, para que eu possa carregar até Jerusalém, e restaurar, reconstruir, edificar aquilo que está em ruína. E o rei concedeu. Cadê o nosso jejum? Cadê a nossa oração? Cadê o nosso pedido diante de Deus? Para que Deus possa nos conceder permissões, graça, para tentarmos e fazermos aquilo que é preciso para quem está vivendo um tempo de ruína, um tempo de destruição. Quantas famílias destruídas, que eu e você jejuando e orando com a graça, com a permissão de Deus, entrando lá, colocando a planta dos nossos pés, famílias vão ser transformadas. Cadê? Diga-se comigo, Deus conta com você. Pastor, eu não sei nem falar. Moisés pensou a mesma coisa. Daqui a pouco, sabe onde Moisés estava? Abrindo o mar vermelho, irmãos. O outro disse, eu sou criança. Eu também não sei falar. O que é que tu vê, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Pois bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Deus tem te chamado. Deus tem te chamado. Deus tem te chamado. E não é para ficar com o microfone na mão. E não é para nós estarmos aqui. E graças a Deus aqui não tem. Louvado seja Deus por isso. Mas como alguns lugares tendo competições, nós somos chamados para derramar lágrimas, mas fazemos aquilo que é preciso. Será que Deus pode contar comigo e com você? Terceiro ponto. Pois ele recebeu as cartas para falar com o Asaf. Ele recebeu a carta de proteção, de autorização para ter o passe livre. Mas o terceiro ponto nos trouxe a compreensão que a missão não é somente de corpo, não é somente aquele que vai. A missão não estava fundamentada, baseada somente em Neemias. Neemias teve o desprendimento, teve a coragem,
a ousadia, o verdadeiro sentimento, o amor no coração. Mas o que nós aprendemos aqui, que a missão também é feita por aqueles que sustentam, por aqueles que oram. E agora eu te pergunto, que missão que nós temos feito? Eu não. É fácil, pastor, falar. Para eu ficar mandando dinheiro para a igreja, para dar dinheiro para pastor? Para eu ficar sustentando vida de A, de B e de C? Meu dinheiro tem muito valor, imagina, aí que vai trabalhar, que vai pagar o preço dele. Mas sabe por que eu não julgo esse pensamento? Por causa dos escândalos. Hoje em dia, com a rede social, com a internet, irmão, está tudo aí às caras. Mas eu tenho a compreensão e o entendimento que você sabe aonde você está. Você sabe ou não sabe aonde você está? Você sabe ou não sabe o que está sendo feito aqui? Mas eu te pergunto, pelo poder da palavra eu quero te confrontar. Quem é que pôde ou se preocupou em atentou com o calendário da igreja? Quem é que estava aqui presente na ação social? Quem é que teve a oportunidade de chorar ao entrar num barraco, no meio do rio, e ver uma família dobrando o joelho, recebendo libertação e dizendo: Jesus, eu te amo? Você perdeu. Vivendo um momento de extrema calamidade, mas dobrar o joelho e dizer: só o Senhor é Deus. Sabe por que você está com a sua fé minguando? Sabe por que você está desfalecendo? Porque você está deixando de enxergar, de olhar como essa obra é linda. Como esse Deus sublime e poderoso está confiando em você. Quer usar os teus lábios, a tua vida, o teu talento, o teu dom. Pastor, qual é o meu dom? Você não sabe ainda? O que eu devo fazer, pastor? Você não sabe ainda. Urimandakai. Ulamandarimandacanabassúbria. Mesmo gemendo, mesmo chorando, eu e você vamos ser como o salmista. Vamos carregar essa preciosa semente. Vamos falar daquilo que presta, daquilo que é vida e daquilo que transforma. E vamos desfrutar do poder de Deus na nossa vida. Pastor, por que o senhor não para? Porque Deus sabe das minhas lutas. Sabe o que nós passamos, enfrentamos e sentimos. Mas sabe por que eu não consigo parar, irmãos? E não é me vangloriando não, pelo amor de Deus, eu estou em falta. Eu reconheço, ninguém precisa falar, eu estou em falta, eu estou em falta. Eu preciso mais. Mas toda semana, se não for todo dia, quase todo dia, eu vejo os céus abertos sobre a minha vida. Eu vejo uma palavra, uma direção, uma resposta, uma visão, alcançando alguém de direito. Isso não há preço que pague. Isso me mostra que eu estou na direção certa. E eu não posso perder meu alvo. Mas estou falando com pessoas aqui que de repente perdeu o alvo. A luta, a adversidade, problemas, ruínas, os muros derribados, os portões caídos da tua vida, fez você colocar um cabresco e só olhar para baixo. Problema, 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 problema. E os seus talentos, os seus dons, a graça, o levantar, o chamar de Deus na tua vida, está ficando para trás. E você, problema, problema. E aquilo que é pequeno, quanto mais você dá intencionalidade para ele, quanto mais você enfatiza, começa a ficar gigante. Aí você começa a adoecer. Aí você começa a ficar abatido, abatida, doente, deprimido. Quantos homens de Deus se suicidaram? Eu estou falando de pastores, viu? Quantas mulheres de Deus
desistiram da vida. Eu estou falando de mulheres de oração, de chamadas, de missionários, missionárias. Sabe por quê? O problema de hoje sufocou ele, sufocou ela. Mas quando nós entendemos nosso verdadeiro propósito nesta vida, irmãos, nós entendemos que o apóstolo Paulo diz: nós não se embaraçamos mais com as coisas desta vida. Nós sabemos qual é a nossa prioridade, qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta. E quando se desprendemos para isso, nada nos inquiete mais. Sabe por que Paulo conseguiu suportar cadeias, naufrágios? Porque ele tinha um objetivo, um alvo. Para quem você falou de Jesus nessa semana? Meu coração me destrói se alguém que é de fora vir aqui trazer uma palavra e advertir, admoestar a igreja que eu estou pastoreando. Antes de nós chamarmos alguém e fazer uma festa linda de missões, começar a demonstrar os frutos daquilo que nós estamos fazendo e realizando no nome do Senhor, hoje vem uma palavra como essa, de conscientização, para nós melhorarmos as nossas obras. Desde agora eu quero também compartilhar e dizer para vocês que fizemos algumas mudanças, estamos em estruturação da nossa igreja, mas eu glorifico a Deus pelos trabalhos de sextas-feiras, porque eu creio que os jovens darão frutos. Como foi nessa sexta-feira que se passou, eu creio que Deus vai continuar abençoando e trabalhando no culto para a família, para os casais na sexta-feira. Como tem sido com as nossas irmãs. Por isso eu quero falar para você, líder de departamento, nada é em vão no Senhor. Vamos dar as mãos, vamos pagar o preço. Dura coisa você fazer algo e não ver a cooperação, a contribuição, a dedicação, o desprendimento do outro. A vontade de parar aumenta. Vai minando o corpo, vai desgastando. Mas em nome do Senhor Jesus, hoje é uma graça de Deus tratando de nós para fazermos a missão do Ministério Morada com ordem, decência e graça. E eu profetizo em nome de Jesus que a próxima ação social vai ter carro sobrando. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que os encontros de casais, que os cultos para a família vai estar lotado para a glória de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que o culto dos jovens vai ser culto alegre, avivado, onde vai ter jovens se derramando, se quebrantando, largando as drogas, o vício, a prostituição e decidindo a sua vida para servir Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que os cultos com as mulheres vai ser tempo de graça, de oração, de virtude, de poder, de autoridade, de sinais de Deus no nosso meio. Eu profetizo em nome de Jesus. Com nossos cultos proféticos de quarta-feira, cultos de quebrantamento, de um despertar, e de sinais de cura, de prodígios, de maravilhas em nosso meio. Eu profetizo no culto como esse de missão. Nós vamos tomar mais tempo nesse culto, falando de testemunhos, do que qualquer outra coisa. Quem está comigo nessa finalidade em nome de Jesus? Se coloca sobre os seus pés.